Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos neste momento reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. Que alegria também por essa possibilidade, né, de estarmos conectados e ainda mais na expectativa, na esperança de que os próximos dias sejam dias aí, né, muito promissores para que em breve a gente possa aos poucos, né, de maneira segura, de maneira organizada, retomar também as atividades, os trabalhos presenciais na medida do que for possível e, claro, daquilo que for seguro para todos nós. Então, teremos aí bons dias pela frente. E para que a gente possa começar o estudo, a reflexão dessa noite, nós vamos fazer a nossa prece, rogando o auxílio de Jesus, da espiritualidade benfeitora, para que estejam junto de nós. Vamos então fechar os nossos olhos, acerenar o nosso coração, acerenar também a nossa mente e perceber que energias de paz, de luz, de amor descem até nós e vão nos envolvendo, vão nos acalmando e vão nos auxiliando a estarmos neste momento ligados à espiritualidade benfeitora. E vamos rogar então a nosso amado Mestre Jesus que esteja conosco, que os teus ensinos possam ser trazidos de forma clara, que possam tocar os nossos corações, as nossas mentes, que possamos raciocinar, entender, compreender e perceber o melhor caminho, o caminho para cada um de nós, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da fé e da esperança. Que possamos então nos sentir fortalecidos para trilharmos este caminho. Que as palavras, as reflexões desta noite possam ser aplicadas a nós. Que possamos resistir à tentação de aplicar o ensinamento ao outro, mas que possamos olhar para nós, para as nossas necessidades, aproveitar este momento para o nosso autoconhecimento, para aquela força necessária ao nosso processo de transformação moral e para que possamos, no decorrer dos próximos dias, aplicar esses ensinamentos, nos transformando verdadeiramente, transformando o mundo ao nosso redor, aproveitando então esta última hora da qual falaremos esta noite. Amado Mestre Jesus, obrigada pela tua presença por meio de teus mensageiros, por meio dessa espiritualidade benfeitora e que possamos então juntos iniciar as reflexões desta noite. Que assim seja, que possamos então continuar envoltos nessas energias, nesse intuito, nesse desejo de aprender. E hoje nós vamos falar, né, sobre uma das parábolas que Jesus nos deixou. E falando um pouco sobre, né, esse ensinamento, essa metodologia que Jesus utilizava, então ele trouxe grandes ensinamentos ali por meio dessas parábolas. Essas parábolas que ele trazia, né, de uma forma muito simples, de acordo com a linguagem e com as vivências daquele povo ali naquela época ainda muito rude, que por vezes não conseguiam entender ou compreender a totalidade daquele ensinamento. Mas em diversos momentos, utilizando-se desse recurso pedagógico das parábolas, Jesus então foi deixando aqueles ensinamentos para que cada um, de acordo com o seu estágio evolutivo, pudesse retirar daquele ensinamento aquilo que já tinha condições de compreender, aquilo que já tinha condições de entender. E sob ali a alegoria, sob a parábola, estavam e ainda estão verdades, né? Ensinamentos brilhantes, cintilantes, muito nobres. E independente da compreensão que cada um de nós conseguiu no passado ou agora abarcar das parábolas, algo interessante é que sempre, naquela época como agora, elas nos convidavam para uma vida com valores nobres, uma vida honesta, uma vida que voltava-se então para a
fraternidade. Independente do desdobramento que nós conseguiríamos atingir, da profundidade do entendimento, essa mensagem nas parábolas, ela era muito clara. Esse convite de Jesus para essa vida honesta, voltada para a fraternidade, voltada sempre para a solidariedade, nos trazendo também um ensinamento, né, desse Deus extremamente bondoso, misericordioso. Então, independente daquele momento ou agora, essa mensagem sempre ficava. E o nosso desafio da noite de hoje vai ser refletir, então, sobre uma das 14 parábolas que nós encontramos no Evangelho de Mateus. E nós vamos falar da que consta, né, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 16, conhecida como os trabalhadores da vinha, ou como Kardec coloca no Evangelho, também no capítulo 20 do Evangelho, nós vamos vê-la como os trabalhadores da última hora. É esse o título, né, que Kardec coloca no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos recorrer, então, a essa parábola, a esses ensinamentos, para poder absorver tudo que Jesus deixou ali, de maneira mais explícita, de forma mais implícita, que agora, com o apoio da doutrina espírita, nós já temos condições de avançar. E esse apoio de onde nós tiraremos? Também do Evangelho, das 4 mensagens que vem no capítulo 20, que são aí as mensagens de Constantino, Rain, Erasto e de Jesus, o Espírito da Verdade, nos auxiliando na compreensão dessa parábola. E vamos então, né, à parábola. Jesus começa falando ali que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que sai então para convidar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Então ele sai ali logo no início do dia, na primeira hora do dia, e vai convidando estes trabalhadores. Com esses primeiros trabalhadores que ele se encontra, ele combina então e já faz o acordo de qual seria o pagamento pela jornada, pelo dia de trabalho. Então ele combina ali um dinheiro, né? Digamos assim, essa moeda da época. Ele combina esse pagamento. E disse então que esse senhor, né, pai de família, esse homem pai de família, ele vai sair também à 3ª hora, que ele vai sair à 6ª hora, à 9ª hora e vai encontrar ali trabalhadores e vai convidá-los também para que vão trabalhar na sua vinha. Com esses trabalhadores, ele não fala sobre o valor da jornada, mas ele fala que vai pagar aquilo que é justo pelo trabalho. Até que ele sai também na 11ª hora, já no finalzinho aí, né, entendendo que a jornada naquela época era de 12 horas. Então ele sai na 11ª hora e encontra ali trabalhadores que não estavam até então trabalhando e os convida também para trabalharem na sua vinha. Mas ele questiona esses trabalhadores por que é que, né, eles ficaram ociosos durante todo o dia. E eles respondem que é porque ninguém havia assalariado, então ninguém havia os convidado para este trabalho. E ele os convida também para trabalhar na sua vinha, mas não fala sobre o valor do pagamento. Ao final do dia do trabalho, ele chama então ali, né, aquele encarregado ou mordomo e pede que o encarregado faça o pagamento, começando primeiro pelos últimos, até chegar àqueles primeiros, os primeiros trabalhadores que foram convidados a trabalhar na sua vinha. Então, o que acontece? Quando aqueles primeiros trabalhadores, os das primeiras horas, perceberam que os trabalhadores da última hora haviam ganho um dinheiro, que o pagamento foi um dinheiro que estava combinado com eles, que trabalharam aí, né, a jornada completa, às 12 horas, o que é que eles, né, criaram de expectativa? De que a remuneração deles seria maior. E quando chega o momento do seu pagamento, o que é que eles percebem? Que eles recebem exatamente um dinheiro. E eles então vão reclamar com esse pai de família, né, esse dono da vinha, vão reclamar com ele, porque eles não achavam justo. Eles entendiam, então, por ter trabalhado mais horas, já que levaram todo o dia, todo o trabalho ali, eles deveriam ter uma remuneração diferente, superior à daqueles que começaram ali, né, naquela última hora. E então, esse pai de família vai dizer que não há nada de errado. O que ele havia combinado, que era pagar um dinheiro a eles, ele estava pagando. E ele reafirma, então ele diz, porque eu sou bom, não posso me fazer, não me é lícito fazer aquilo que quero?
Olha que interessante, né? Aqui nós já temos um primeiro entendimento. Por quê? O que que Jesus, quando ele começa essa parábola, o que é que ele vai nos falar? Ele vai nos falar que o reino dos céus é semelhante, então, a esse homem pai de família. E o que é que esse homem, esse pai de família, ele faz? Ele é bom, ele é bondoso. Então, avaliando ali o trabalho, ele resolve fazer aquele pagamento do valor total da jornada. Independente, né, do que a gente vai discutir na sequência, esse é um ponto muito importante para que, né, a gente deixe marcado em nossas mentes. O reino dos céus, então, é para todos nós. Para os da primeira, aqueles que começaram depois, enfim. Independente do momento, é para todos nós. Por quê? Porque Deus, nosso Pai, é bom. Todos nós, então, alcançaremos o reino dos céus. É necessário, então, um trabalho para isso, para alcançarmos essa recompensa, para alcançarmos esse pagamento. Mas o pagamento, ele será o mesmo para todos nós. Atingir o reino dos céus, atingir esse estado de perfeição, que vai se traduzir em sensações de paz, de alegria e de verdadeira felicidade. Esse pagamento todos nós teremos. Mas, né, a gente vai voltar na parábola. Se a gente dá uma lida nessa parábola, talvez a gente fique, né, como essa moça, com dúvida. Mas será que é justo que esse senhor, né, esse pai de família, o dono da vinha, tenha pago o mesmo salário para quem trabalhou 12 horas, para quem trabalhou 6 horas, para quem trabalhou, né, 4 horas e para quem trabalhou apenas 1 hora? Foram cargas horárias, né, o número de horas de trabalho diferente. Seria justo, então, pagar a todos eles o mesmo valor? Pagar a todos eles o mesmo salário? E aí a gente já começa, né, entendendo. Por que dessa justiça, né, de não haver incoerência? Porque o que foi combinado com os primeiros foi feito. Foi combinado pela jornada de trabalho, então pelas 12 horas, pagar um dinheiro. E isso foi pago. Para os outros, então, o que foi dito? Que seria pago o justo pelo trabalho realizado. E aqui nós podemos começar uma comparação com o que a gente vive hoje. Vamos falar dos trabalhadores que nós somos, com os quais nós convivemos, enfim. Então, vamos imaginar o dono de um negócio. Ele vai ter ali trabalhadores que trabalham com afinco, trabalham com vontade, que trabalham de corpo e alma. Tem aquela boa vontade, não espera que seja pedido para que faça, vê o trabalho ser feito e faz com amor, faz com dedicação. Em razão disso, utiliza bem o seu tempo e consegue muitas vezes produzir mais e de melhor qualidade em menos tempo, em razão do amor e da dedicação com a qual devota, com a qual faz ali aquele trabalho. Mas da mesma forma, nós vamos ter trabalhadores, ou se é que nós não vamos ter, né? Esses trabalhadores que não nos mexemos a não ser que tenha alguém nos vigiando, sabe? Aqueles trabalhadores ali que quando parece que o dono do negócio saiu de perto, a gente faz câmera lenta, vai mais devagar, né? Marcha lenta, às vezes a gente fala, né? Vamos colocar aqui na marcha lenta, vamos mais devagar, fazendo o que der, o que não der vai deixando para depois. Que por vezes ficamos muito aflitos, ansiosos, olhando para o relógio, esperando a hora de bater o ponto, de ir embora ou fazendo de qualquer forma. Não entendendo ainda o significado daquele trabalho, não entendendo a importância daquele trabalho ou reclamando do trabalho que há ali para ser feito. Em razão disso, o que é que pode acontecer? Nós podemos completar a nossa carga horária toda, mas produzir menos, ter menos resultado. E aqui o raciocínio que nós devemos fazer, meus irmãos, é exatamente isso. Não é o número de horas que é contabilizado, não é o número de horas que vai garantir a remuneração. O que vai garantir a remuneração é a forma como esse trabalho foi realizado. É o amor,
é a dedicação, é o esforço, é o comprometimento, é a boa vontade que foi colocada ali na realização desse trabalho. E aqui, se a gente for buscar, nós partimos então de um exemplo bem material, que é o que acontece nas relações de trabalho. A gente vai ter diferentes categorias de trabalhadores, aqueles mais dedicados, que nós falamos que vão produzir mais, de melhor qualidade, menor tempo, aqueles que não têm ainda tanto compromisso assim com o trabalho, e por aí a gente vai ver que a produtividade e a qualidade vai ser menor, então o número de horas não fica uma medida justa para remunerar, para recompensar o resultado que cada um vai ter, porque o resultado vai ser diferente. E aqui o que pode ter acontecido é exatamente esse ponto. Talvez o dono da vinha observou que aqueles trabalhadores que foram contratados nas últimas horas trabalharam com mais afinco, trabalharam com mais boa vontade, se esforçaram mais e tiveram melhores resultados. Produziram um trabalho tão bom quanto ou até superior do que aqueles que estavam ali trabalhando desde a primeira hora. E se a gente for fazer agora, ampliar, transcender, né, esse conhecimento, esse entendimento que nós tivemos até agora, o que nós podemos observar? Que para aquele que realiza o trabalho, a recompensa, né, os benefícios espirituais, os valores que ele vai conquistar, não estão relacionados ao tempo dedicado ao trabalho, mas à forma como este trabalhador vivenciou este tempo no trabalho, como ele se dedicou, como esse trabalho foi realizado. E agora não tem como, nós vamos nos lembrar então da história contada na palestra anterior que nós tivemos sobre a hipocrisia, e aquela trabalhadora da sopa, do pote, que ela ia contando ali, né? Quantas vezes ela tinha feito, o pote dela aparentemente estava cheio para ela, na visão materialista dela, pensando em número de vezes, em horas dedicadas, mas quando ela chega na espiritualidade, então, o que ela descobre? Que o pote, né, não estava assim tão cheio, estava mais para vazio, porque foi levada em consideração a forma como se realizava esse trabalho. Esse é o primeiro ponto que nós podemos observar aqui e já entender então que o pagamento igual para número de horas diferentes, ele é justo, porque foi recompensado o resultado, a forma como o trabalho foi feito, e não o tempo empenhado em realizar esse trabalho. E é interessante que quando nós vamos, né, observando tudo isso, é como se Jesus, então, né, nos pegasse na nossa infância ainda espiritual, nas dificuldades que nós temos, né, para entender essas questões, e nos dissesse, né, filho meu, né, mas na verdade não filho meu, mas meu pequeno irmão, entenda isso. Entenda que não é o tempo, entenda que é a forma. Então, em razão disso, coloque amor, coloque afinco, aproveite a oportunidade que você tem. E aí, o que a gente vai, né, perceber? Tem uma passagem em João, no 9º capítulo, né, no versículo 4, em que Jesus nos traz assim: é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque quando a noite chegar não será possível trabalhar. Então é necessário que a gente aproveite e faça o nosso trabalho enquanto é dia. Mas que trabalho é esse? Qual é esse o trabalho que nós devemos realizar? E aqui nós podemos passar a uma outra compreensão do entendimento, então, dessas horas, desse número de horas e dessa recompensa, dessa remuneração ter sido a mesma. Que é quando a gente entende que o Senhor, então, o dono da vinha é Deus. A vinha somos todos nós, a humanidade, né? E qual é o pagamento, então? Esse pagamento recebido é a perfeição, que está relacionado ao trabalho. Qual é o trabalho? É a aquisição das virtudes, a aquisição dos valores morais, a aquisição também da nossa intelectualidade. Então, esse é o trabalho que nós devemos fazer. Adquirir valores morais, nossos valores nobres, valores do espírito, transcendendo todas as questões materiais. E nesse aspecto, todos nós teremos o mesmo pagamento.
todos nós alcançaremos então a perfeição. Esse é o pagamento. Agora, como a gente faz esse trabalho? Nós podemos levar mais ou menos tempo. Daí, então, o número de horas trabalhadas. O que nós poderíamos entender como este mais ou menos tempo quando nós partimos dessa premissa do espírito imortal? Nós vamos entender aqui as várias encarnações e reencarnações que nós tivemos, a oportunidade de vivenciar experiências, de ter ali vivências que poderiam muito ajudar para a conquista desses valores morais, para o nosso crescimento, o nosso aprimoramento, e nós não utilizamos. Então, se nós somos ali aqueles espíritos que, em razão do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, deixamos passar as oportunidades de conquistar, de desenvolver virtudes, o que vai acontecer? Nós vamos nos distanciar, nós vamos deixar de praticar o bem, de seguir os ensinamentos, de seguir, então, as leis divinas. Quanto mais nós distanciamos, nós vamos nos aproximando do mal, porque o mal é exatamente isso, essa ausência da prática do bem. E isso faz com que a gente atraia para nós dor e sofrimento, porque nós vamos fazer sofrer e, em razão de fazer sofrer, também sofreremos. E levaremos um tempo, mais reencarnações serão necessárias para que a gente faça então o trabalho de adquirir essas virtudes e conquiste o pagamento. Conquiste então aí a nossa remuneração, que é a perfeição. Teremos que trabalhar mais horas. Agora, se nós somos aqueles espíritos que aproveitam cada uma das oportunidades, cada uma das vivências, das experiências que as existências nos concedem, o que é que vai acontecer? Se nós vamos praticando bem, seguindo os ensinamentos, aí atentando ao que aponta a nossa consciência com relação às leis divinas, mais bem nós faremos, mais nós nos aproximaremos daquilo que é demandado de nós, da prática da caridade, da prática do amor. E isso fará então com que mais rapidamente a gente realize o trabalho, a gente conquiste e desenvolva as virtudes. Então nós teremos o pagamento da perfeição com menos encarnações, com menos reencarnações. Por quê? Teremos aproveitado. Todos nós teremos que passar por várias experiências no mundo material, porque é necessário para o aprendizado. Mas, se nós somos aquele aluno que aproveita as lições, mais rapidamente a gente consegue ser aprovado, passar já a próxima fase. Se a gente resolve ser rebelde, resolve não estudar ou não aplicar aquilo que foi aprendido, mais dificuldade a gente vai ter. Nós vamos, então, precisar de outras oportunidades. Mas aqui também está a bondade de Deus, nosso Pai. Independente do uso que nós vamos fazendo, independente do momento em que a gente desperte para realizar o trabalho, a conquista das nossas virtudes, Ele vai nos dar oportunidades. Quantas oportunidades forem necessárias para que a gente atinja o nosso pagamento, para que a gente atinja aí a perfeição. Todos nós vamos atingir a perfeição, todos nós vamos conquistar a perfeição, independente se nós fomos, esses trabalhadores da primeira hora ou os trabalhadores da última hora. Todos nós vamos conseguir. O que vai nos auxiliar é exatamente esse ponto, o uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio em cada uma das nossas existências e o quanto nós conseguimos desenvolver esses valores espirituais, ao invés de ficarmos presos nos valores materiais, naquilo que é passageiro, naquilo que garante uma certa satisfação de desejo, satisfação da vaidade, satisfação do orgulho, da vaidade, satisfação do egoísmo, mas que não traz alegria verdadeira, porque não dura, é extremamente fugaz e tão logo passa, nós nos sentimos extremamente vazios. E quando isso acontece, o que a gente vai perceber? Essa atração da dor, essa atração do sofrimento. Mas quando a gente escolhe o caminho diferente de usar bem o nosso livre-arbítrio, fazendo boas escolhas, a escolha de vencer ali aquela voz do orgulho que fala dentro de nós, aquela voz do preconceito, aquela voz da superioridade ilusória que a gente imagina que tem. Quando a gente vai combatendo tudo isso, quando a gente vai combatendo as desculpas também do não tenho tempo, agora não dá, nossa, minha vida é tão corrida, quando a gente combate tudo isso, a gente faz um bom uso
do nosso livre-arbítrio. A gente faz boas escolhas e as consequências são positivas, mas todos nós chegaremos neste momento de fazer essas boas escolhas. Vai depender de nós, né? Mas todos alcançaremos a perfeição, então todos nós receberemos esse dinheiro, né? Que nessa transcendência do entendimento da parábola é exatamente a perfeição, a conquista do reino dos céus. Todos nós conseguiremos. Mas de onde a gente pode, né, afirmar isso com tanta certeza assim? Também no Evangelho de João, no 6º capítulo, versículo 39. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Nenhuma ovelha ficará perdida. E agora a gente já vai avançar, então, para entender essa última hora, né? O que seria, então, essa última hora? Quando a gente fala dessa compreensão da última hora, nós vamos nos remeter agora à quarta mensagem, a mensagem de Jesus, o Espírito da Verdade, né? Que está no 20º capítulo do Evangelho, né? Que Kardec coloca assim, os obreiros do Senhor. E aqui o que a gente vai, né, perceber? Perceber Jesus nos trazendo o seguinte: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão o que houverem dito aos seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Mas tem um outro trecho na mensagem que diz assim: mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Olha que interessante. Então, chegastes no tempo, né, que haverá essa transformação da humanidade. Aqui nós podemos entender que se aproxima, então, cada vez mais a questão da regeneração. Nós já estamos nessa transição planetária, mas se aproxima cada vez mais. E aqui, essa última hora é o uso que nós estamos fazendo deste momento. Qual é o nosso posicionamento? Nós estamos trabalhando para auxiliar a Terra nesse processo de transformação, para que se torne um mundo de regeneração, ou nós estamos, né, cedendo ao ciúme, ao orgulho, à inveja e estamos retardando este momento? Qual é o nosso posicionamento agora? Porque se nós estamos auxiliando as nossas, né, felicidades, e o nosso pagamento ele será, né, ao cêntuplo daquilo que a gente, né, nem esperava. Mas se nós estamos retardando, nós seremos levados então por esse turbilhão, essa tempestade, levados pelo turbilhão. O que seria então esse turbilhão? Esse turbilhão é perder a oportunidade de reencarnar na Terra, de acompanhar esse progresso da Terra que está passando então desse mundo de expiação e provas para a regeneração, para um mundo regenerador. Nós então seríamos levados para a reencarnação em outros mundos, mundos compatíveis com o nosso desenvolvimento, que estamos atrasando o momento da colheita. Olha que interessante, essa é a última hora. E quem nos traz exatamente é Jesus. É chegado esse tempo, esse é o momento. Qual será o nosso posicionamento? Nós vamos auxiliar para que a transformação aconteça, seremos esses trabalhadores da última hora que auxiliam, ou nós nos deixaremos levar pelo orgulho, pela vaidade e por tantas outras manifestações desses vícios, e iremos para esse turbilhão perdendo a oportunidade de estar aqui na Terra, mas já em uma nova condição de um mundo de regeneração, um mundo de regeneração, né? Como é que isso vai acontecer? Qual é, então, o nosso posicionamento? E quando a gente segue, né, um pouco mais, nós vamos aqui agora, nesse momento, responder uma dúvida e esclarecer um ponto, né, que sempre aparece, que a gente tem assim: os espíritas, eles são aí os trabalhadores da última hora, né? Os espíritas são os trabalhadores da última hora. Será que são os trabalhadores da última hora? Muitas vezes esse entendimento vem de uma leitura
incompleta da mensagem de Constantino, que é a primeira mensagem que aparece na sequência da parábola que Kardec coloca no capítulo 20 do Evangelho. Mas se a gente for na mensagem de Constantino, ele vai dizer assim: bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Então, olha que interessante. Ele não diz espíritas. Constantino diz bons espíritas. Aqui já complica bastante, né? Porque a gente volta no Evangelho no capítulo 17 e vai entender ali o que é necessário para que a gente seja chamado de bom espírita. O que é necessário para que a gente seja um homem de bem. E aí a gente percebe que a gente já está um pouco, né, distante de ser esse bom espírita na potencialidade toda que a palavra e de todos os atributos que são aí necessários. Nós somos espíritas, né? Estamos aí nos esforçando, buscando por combater as nossas más tendências, mas será que a gente já pode ser, né, se intitular como bom espírita? Talvez sim, talvez nós podemos, mas talvez ainda não. Esse é um ponto interessante. E a outra questão é que não tem essa colocação do artigo os. Então, os espíritas são trabalhadores da última hora, assim como todos os outros homens de bem que nesse momento habitam o planeta Terra e que estão empenhados em fazer o bem tanto quanto for possível, em combater o mal, deixando de ser omisso, praticando aquilo que Jesus nos ensinou, independente de religião. A mensagem de Constantino, ela é muito clara. Os espíritas não são os trabalhadores da última hora. Nós somos trabalhadores da última hora, mas juntamente com todos os nossos outros irmãos que estão empenhados também em fazer o bem. Inclusive aqueles que alegam não ter uma religião, mas que fazem o bem, que buscam se desenvolver, que trabalham pela sua transformação, que ouvem a voz da sua consciência, que se colocam no lugar do outro e atendem às necessidades, praticando então a caridade sem nenhum interesse, assim como Jesus nos traz nessa mensagem, né? Chegaste no tempo, então, que haverá essa transformação. Felizes aqueles que praticaram essa caridade sem nenhum interesse. Todos nós, então, somos esses trabalhadores da última hora. Porque na mensagem seguinte, na mensagem de Rain, ele vai nos trazer que nós tivemos aí vários trabalhadores. Nós vamos lembrar desde Moisés, de todos os profetas, de todos aqueles que já vieram até a Terra, nos trazer essas mensagens, nos fazer esse convite, nos fazer esse chamamento divino para trabalharmos na vinha de amor e luz do Senhor. Todos eles são também trabalhadores. E os espíritas também. Nós podemos nos intitular, então, por, né, termos vindo após todo esse desenvolvimento, inclusive da filosofia, enfim. Nós podemos nos considerar trabalhadores da última hora, mas não os únicos trabalhadores, porque isso alimentaria em nós algo que é contrário à doutrina. Alimentaria o sectarismo, que não é isso que a doutrina traz, e alimentaria também um orgulho. Isso não combina com o que Jesus nos ensina, não combina com o que nós encontramos em todas as obras da codificação espírita. Mas nós não podemos, então, ser trabalhadores da última hora? Meus irmãos, nós somos, desde que estejamos empenhados em realmente nos transformar. Fazer todo o bem que está ao nosso alcance. E aqui a gente vai perceber que na categoria, né, dos espíritas, nós vamos ter diferentes condições. Teremos alguns de nós que ainda negam esses ensinamentos ou que acham esses ensinamentos muito belos, mas não tentam praticar ou vão na contramão, cedendo na busca desses valores materiais, das questões imediatas, das questões mais mundanas. Teremos outros de nós que já entendemos e buscamos praticar, mas talvez a gente não faça todo o trabalho que a gente tem condição. A gente tem condição de fazer mais, mas a gente faz só um pouquinho do trabalho. E haverá ainda outros de nós que já estarão, então, na plenitude, aplicando todos os ensinamentos, vivenciando tudo aquilo quanto a doutrina nos traz, quanto Jesus nos trouxe. E aí, então, quando nós fazemos essa reflexão, é hora da gente trabalhar com afinco. É necessário trabalhar com afinco na vinha. E aqui, o que é esse trabalhar com afinco?
afinco, né? Nós podemos entender que esse trabalhar com afinco é trabalhar de maneira constante, é trabalhar no bem com constância, é trabalhar com desinteresse, é se esforçar, é ter essa boa vontade. Mas Erasto, que também, né, nos traz uma mensagem, nos ajudando na compreensão dessa parábola, ele vai nos dizer que são aquelas pessoas também que já ensinam e, olha, se falasse assim, ensina, né? Todo mundo queria dar palestra, né? Mas não. Erasto coloca assim, que já ensinam e praticam os verdadeiros princípios de caridade, que consolam aqueles que estão aflitos, que distribuem a consolação, aqueles que já dedicam amor ao próximo, aqueles que são capazes da abnegação e do altruísmo. É isso que é trabalhar com afinco. É honrar todos esses mensageiros de Deus e ouvir esses chamamentos, atender a esse chamamento, atender a Jesus e trabalhar efetivamente na vinha, trabalhar na nossa existência. Porque quando nós estamos trabalhando com afinco dessa maneira, dessa caridade desinteressada, com essa boa vontade, com abnegação, com altruísmo, praticando, porque muitas vezes, né, a gente vai lembrar daquela frase que nos traz assim, né, que palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então, se eu pratico, eu já estou ensinando e mostrando um caminho. Aí é mais importante, né, praticar. E claro, à medida que nós temos conhecimento, compartilhar o conhecimento também. Mas ele vai ter efeito efetivamente a partir do momento que ele vai para a nossa prática. Porque vai envolver as outras pessoas, vai mostrar que sim, que é possível. E assim nós vamos então nos dando as mãos, como Jesus traz nessa mensagem que está no Evangelho, né? Que ele fala, se esses trabalhadores então disse, vamos nos unir, vamos trabalhar juntos então, para adiantar essa obra. Para que quando o Senhor chegar, a obra esteja acabada, para que a gente tenha concluído, para que a gente tenha trabalhado nessa transformação, para que a Terra possa alcançar aí já o seu próximo estágio de evolução e para que a gente tenha condições de estar nessa Terra regenerada. E agora não tem jeito, é o momento de fazermos a nossa reflexão. Como é que está o nosso trabalho na vinha? Diante de todos esses aspectos que a parábola nos ajuda a compreender, como está hoje o nosso trabalho na vinha? Nós já estamos fazendo tudo aquilo que nós temos capacidade? Ou estamos esperando algo acontecer, estamos deixando ali a enxada naquele momento de lado? Como é que nós estamos nos comportando? É uma reflexão que cada um deve fazer. Cada um pode responder apenas por si. E aqui, mais uma vez, é necessário, né, resistir à tentação do desejo de avaliar o outro. Não, é o nosso trabalho, porque apenas sobre nós é que nós temos controle. É sobre o nosso caminhar, é sobre a nossa transformação, é sobre o quanto nós já atendemos ao chamado divino e já estamos efetivamente trabalhando na vinha e trabalhando com afinco. E vamos nos lembrar, não depende do tempo, depende da forma. E aqui é interessante porque é um momento também para a gente refletir sobre como nós vamos receber daqui a um tempo, né? Que tudo vai dar certo no tempo correto, em que todo mundo estiver em segurança, a gente vai ter oportunidade de retomar os trabalhos presenciais. Como nós, trabalhadores que já estamos na casa espírita, vamos receber os novos trabalhadores. Porque essa é uma mensagem bem interessante que a parábola traz. Porque às vezes a gente, né, se acha detentor ali, né, daquele trabalho, porque a gente já sabe como é feito, mas vamos lembrar, o que vale não é o tempo que nós estamos. Claro, o tempo é muito importante, nós passamos por muita coisa, muitos desafios, né? Fomos levando adiante aquele trabalho. Mas nós precisamos receber com muita amorosidade e receptividade esses novos trabalhadores. Porque o que vai contar efetivamente é a forma como o trabalho vai ser feito. E esse trabalho vai ser bem feito se nós tivermos o chamamento de Jesus em nosso coração e abrirmos os braços aos novos trabalhadores, dizendo, venham, vamos trabalhar juntos. Juntos vamos trabalhar para que essa transformação aconteça mais rapidamente. Então, tomara que a gente tenha muitos novos trabalhadores para receber. E tomara que nós, né,
atuais trabalhadores, tenhamos o coração muito aberto para essa recepção e para melhorarmos cada vez mais a qualidade e a entrega do nosso trabalho. E quando nós vemos todo esse processo e todos esses ensinamentos, são ensinamentos muito ricos que essa parábola nos traz, desde esse entendimento do tempo, da forma como nós usamos o tempo, né, dessa remuneração que é justa, mas ela é justa pelo resultado do trabalho. Vai nos trazendo também essa mensagem que esse senhor, o dono da vinha, ele é extremamente justo, mas ele é também bondoso, oferece oportunidades o tempo todo, né? Vamos lembrar que ele saiu ali na primeira, na terceira, na sexta, na nona, né, na 11ª hora. Então, o tempo todo essas oportunidades estão chegando até nós. E um ponto muito importante, né, além da gente lembrar dessa última hora, como esse momento da transformação, que nós somos esses trabalhadores para ajudar que essa transformação aconteça, é importante a gente lembrar também que só depende de nós. Só depende de nós fazer essa escolha. O convite chegará. Jesus nos convidará ao trabalho. E aí? Nós vamos aceitar? Porque esse é um ponto, né, que é importante destacar também nessa parábola e que os Espíritos trazem nas mensagens na sequência do Evangelho. Não é só essa questão de esperar o trabalho chegar, não. É a questão de apresentar a boa disposição, de buscar este trabalho. Por quê, meus irmãos? Vamos nos lembrar então. Há quanto tempo Jesus está nos convidando para o trabalho? Mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos, e vamos lembrar então que antes nós tivemos também outros chamamentos, mas que o principal chamamento está conosco desde a nossa criação. Desde que cada um de nós foi criado, o chamamento já está aqui, que é exatamente a gravação das leis divinas, do caminho a ser seguido na nossa consciência. E de tempos em tempos, Deus então, né, esse dono da vinha extremamente amoroso, bondoso, vai nos enviando seus mensageiros para formular novos convites. E para nós, um mensageiro mais marcante, Jesus. Ele deixou muito claro qual era o convite, o que deveria ser feito. Todos nós já temos condições de atender esse chamado. Todos nós podemos atender e dar sequência. E algo muito belo também nessa parábola é essa esperança. Essa parábola é para nós também um cântico de esperança, de que a qualquer momento nós podemos atender o chamado. A qualquer momento nós podemos pegar a enxada, que é todo o ensinamento que nós já temos, e aplicar no campo. E isso não importa se nessa existência nós estamos no início dela, no meio, ou se nós já estamos ao final da existência, não importa. A qualquer momento nós podemos pegar essa enxada e arar, cavar, plantar, trabalhar esse campo que nós temos. Porque quando o Senhor do campo chegar, então, ele dirá: felizes daqueles que atenderam ao chamado. Felizes daqueles que trabalharam, então, nesta obra, nesta transformação. Porque para todos nós que trabalharmos nesta obra, receberemos, então, a remuneração justa, o pagamento, a perfeição. Mas até que a gente atinja essa perfeição, o que é que nós vamos ter? A alegria de saber que nós estamos colaborando, a alegria de saber que nós estamos fazendo o melhor, de que nós estamos trabalhando no bem, de que nós estamos praticando essa caridade de maneira desinteressada, com boa vontade, por meio do esforço, por meio do desejo verdadeiro de contribuir e de nos transformar. Esse pagamento nós já podemos receber a partir de agora. E ele só vai aumentando à medida que nós vamos então realizando todo o trabalho, que é essa conquista das nossas virtudes, dos nossos valores morais, também de toda a intelectualidade que nós podemos alcançar. Esse seria o pagamento, né, total. Mas o pagamento a gente já vai recebendo à medida que a gente realiza pequenos trabalhos. A cada pequeno gesto, a cada pequena conquista, a cada momento que a gente vence e supera um vício, que a gente repara um erro do passado, que a gente escolhe o caminho do bem e desenvolve uma virtude, nós já vamos recebendo esse pagamento. E ele vai chegar então, né, até aquele momento que será grandioso e que nós nos ofertaremos para sermos esses mensageiros do Senhor da vinha, para convidar as outras pessoas a trabalhar no seu campo, assim como Jesus foi.
Que nós possamos, né, atender esse chamado incansável e amoroso de Jesus. Que nós possamos, então, fazer um bom trabalho nessa vinha, nesse campo que nós temos. Que possamos fazer isso todos juntos, entendendo o propósito, entendendo o real significado desse trabalho, entendendo que a cada vez que a gente escolhe o preconceito, seja ele de qual maneira for, nós estamos atrasando. No momento em que a gente escolhe a crítica, que a gente escolhe a competição, que a gente escolhe a mentira, que a gente escolhe a corrupção, nós também estamos trabalhando de forma contrária. Então esse sorriso e essa luz em nossa face vai se afastando. Mas a cada momento que nós fazemos uma boa escolha, esse sorriso e essa luz se aproxima cada vez mais de nós. E é exatamente isso que nós desejamos essa semana. Que nós possamos aproximar de nós a alegria, que possamos aproximar a luz, que possamos aproximar essa saúde, mas a saúde integral, a saúde do espírito, a partir das boas escolhas. Que possamos então pegar a enxada, superar vícios, corrigir erros do passado e fazer boas escolhas, construindo a cada dia mais a nossa alegria, a nossa felicidade, trabalhando nessa vida. Então agora nós vamos encerrar fazendo uma prece, agradecendo a essa oportunidade, a essas reflexões e rogando também pela fluidificação das águas que foram colocadas. Amado Mestre Jesus, neste momento agradecemos mais uma vez por ser este trabalhador incansável que vem até nós há tanto tempo, de tantas formas, de tantas maneiras. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por todos os momentos em que busca nos despertar. Que possamos abrir mais os nossos corações para perceber os seus chamados, para perceber as oportunidades, para perceber então as nossas capacidades, saber que estamos prontos, que nós conseguimos sim fazer este trabalho, que possamos ter a força e a coragem necessária para tomar da enxada, para arrancar aquilo que nos impede de crescer, evoluir e para cultivar aquilo que vai nos garantir paz, felicidade, que vai nos garantir então a entrada no reino dos céus. Amado Mestre Jesus, agradecemos por todas essas oportunidades, agradecemos também pelo apoio de nossos espíritos protetores, dos anjos da guarda, agradecemos pela direção espiritual desta casa, também pela direção encarnada desta casa, por todos os trabalhos que são feitos, que são ofertados, que eles possam se multiplicar, que mais pessoas possam ser atendidas, mais pessoas possam ser tocadas, e a cada boa ação feita por cada um dos trabalhadores, por esta casa, nossos irmãos possam olhar para os céus e render graças a Deus, nosso Pai, possam encontrar os teus ensinos, Jesus, e caminhar cada vez mais para junto de Deus, nosso Pai. E neste momento, nós rogamos pela fluidificação das águas, que elas possam receber o bálsamo salutar, aquele medicamento, seja para o corpo físico ou para o espírito, que cada um necessita. Amado Mestre Jesus, sabes muito bem das nossas necessidades, que elas possam ser atendidas e que possamos então nos fortalecer a cada dia mais para este trabalho de amor e de luz. Que assim seja.